Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Seminário de Cultura e Educação Alimentar. O SESC atua na área de alimentação desde sua criação, ou seja, há 65 anos, participando diariamente da vida de milhares de trabalhadores do comércio, de bens e de serviços, de suas famílias e da comunidade em geral, seja fornecendo refeições e lanches elaborados com produtos saudáveis, ingredientes brasileiros, integrais, frescos e naturais, que equilibram noções de nutrição e gastronomia, priorizando sempre manter a qualidade, a diversidade e a segurança dos alimentos, respeitando e explorando as particularidades de cada região e de cada público atingido, seja por meio de sua ação educativa, realizando oficinas culinárias, palestras, bate-papos, atividades temáticas, intervenções artísticas com diversos temas que visam estimular o interesse, despertar a curiosidade, o sabor e o saber, integrar as pessoas, informar sobre as diversidades, aguçar para o novo e fortalecer as diversas culturas alimentares. E foi como fruto de sua ação na área de alimentação que há 17 anos implantou o programa Mesa São Paulo, que em 2003 adotou o nome Mesa Brasil, a partir de sua extensão para todo o território nacional. A atuação do programa Mesa Brasil foi construída ao longo destes anos a partir da observação e da análise de diversos aspectos que permeiam a realidade brasileira, sejam eles econômicos, de sua organização social, de sua herança histórica, do seu perfil agropecuário, da sua formação antropológica, de seus padrões e carências nutricionais, de sua política e também a partir da análise de modelos já existentes e criados com base em outras realidades, ou seja, foi uma ação construída pelo prisma da cultura. As ações desenvolvidas no jovem programa Mesa Brasil, SESC São Paulo, são baseadas no conceito da segurança alimentar e nutricional, que é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitam a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. O programa Mesa Brasil não se limita a recolher e entregar o alimento. Ele vai mais além, transmitindo conhecimentos, criando espaço para a formação de pessoas e de aperfeiçoamento real da ideia da solidariedade, respeitando incondicionalmente os aspectos culturais associados aos alimentos e à alimentação. É um programa que tem como base a educação e, por isso, serve como elemento de conscientização dos cidadãos. Educa no sentido em que busca escolher produtos saudáveis e nutritivos para a complementação alimentar, porque proporciona oficinas às entidades participantes no que concerne ao tratamento com os alimentos, seus valores nutricionais e como utilizá-los para uma refeição nutritiva, saborosa e prazerosa. E é neste sentido que o seminário Cultura e Educação Alimentar tem a intenção de fomentar o debate
e a reflexão acerca do papel da cultura na alimentação, do direito humano à alimentação adequada, do comer no contexto do comportamento e do consumo, da importância da educação alimentar e nutricional, da relevância das boas práticas voltadas aos cuidados e da escolha dos alimentos e de seu cultivo sustentável, bem como propiciar um lugar privilegiado para a troca de experiências, de ações públicas e institucionais voltadas para a segurança alimentar e nutricional. Assim, ressaltando o papel fundamental e essencial que a educação, o acesso à informação e a valorização da dimensão cultural vinculadas à segurança alimentar e à nutrição, que os quais possuem para transformar a vida das pessoas para além da satisfação biológica, contribuindo fortemente para a formação do cidadão, influenciando diretamente na sua qualidade de vida e daqueles que o cercam, agradeço a presença de todos e desejo um ótimo, um excelente seminário. Muito obrigada. Bom, para dar início, então, às conferências sobre o tema Alimentação, Cultura e Cidadania, eu chamo à frente, ao palco, o professor Dr. Roberto da Mata, que é doutor em Antropologia pela Harvard University e é formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É escritor de vários livros sobre antropologia e hoje ele fala que ele é um misto de escritor e colunista, porque ele também escreve para a revista e para o jornal. Tá bom? Só lembrando, gente, por favor, desliguem os celulares, bips, né, para a gente não ter interferência. Obrigada. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Tá normal, né? Eu vou pedir para... Pode colocar o primeiro slide, que é o título. Eu quero contar, antes de começar, o meu problema é o seguinte, é que a gente vai ficando mais velho, então, se você tem a sorte de ficar mais velho, eu não quero ser pessimista, porque eu estou vendo todo mundo aqui é jovem, pelo menos é mais jovem que eu. Então eu não quero ser pessimista, mas nem todo mundo fica velho. Então eu acho esse negócio de melhor idade, chamar velho, idosos, dizer que está na melhor idade, eu acho uma coisa meio dúbia, meio ambígua, né? Para não dizer perversa. Porque eu não sei se homens e mulheres têm melhores idades. Porque todas as idades são as melhores idades e são, ao mesmo tempo, as piores no sentido de que todas as idades pelas quais nós atravessamos, nós passamos, têm os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, têm as suas coisas boas e as suas coisas ruins. E não tem nenhuma que seja fácil. Isso eu posso afiançar a vocês. Todo mundo tem dificuldade, com 25 anos, você acha que quando eu tiver 35, o problema está ali cuidado. Não, ele volta, e volta pior. Não, quando eu estava fazendo doutorado, dizia, agora quando eu tenho um doutorado, eu não vou mais ficar nervoso em palestra. Pelo contrário, se eu não ficar nervoso, a palestra é uma porcaria. Então, tem que ter um pouco de adrenalina, tem que ter essa química que você quer estabelecer com o seu auditório, com a pessoa que você está compartilhando ideias, etc. Então, eu vou contar algumas histórias, mas antes de contar essas histórias, eu queria falar da minha satisfação de ter sido convidado para esse seminário. Eu lamento não poder ficar para assistir o seminário inteiro, porque eu tenho que voltar para eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro em Niterói, né? Então eu tenho que voltar para casa por problemas que são problemas que não têm nada a ver com... não tem que ser discutidos aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente vai ficando mais velho, se você tem a lucidez, né?
que é um dom, uma graça, né? É uma graça, você tem mais história para contar. Então, quando eu preparei a Fabíola, que me convidou, quero agradecer a Fabíola, que a Fabíola foi ótima no telefone, telefonou, né? Apaziguou os meus sentimentos, porque aí tem que, para fazer palestra aqui no SESC, Sistemas S, tem que mandar certidão de não sei o quê, porque eu sou pessoa física e pessoa jurídica. Então, enfim, tem a parte burocrática. A vida tem esse lado. Né? A gente, né, para você comer uma boa comida, alguém tem que fazer comida. Né? Tem que preparar, tem que comprar, enfim, é isso. Tem que organizar. Então, eu quero começar falando como é que eu cheguei, porque eu falei, são velhas notas sobre um tema milenar. O tema é milenar porque a relação entre os seres humanos, nós, e os alimentos, é uma dessas... comer, né, ter que se alimentar, a nutrição, é um dos elementos fundamentais. Talvez até a gente poderia considerar um antropólogo conhecido, um dos fundadores da antropologia, chamava de uma necessidade básica, que é o comer, o alimentar-se. É uma necessidade básica, que seria uma coisa natural nos seres humanos e que as culturas respondem de maneiras diferentes. De onde eu tirei esse título, a distinção entre o alimento e a comida. Ou seja, todos os seres humanos são obrigados a se alimentar, mas nem todos os seres humanos, nem todas as sociedades comem a mesma comida. E a distinção entre comida e alimento é uma distinção implícita no caso da nossa cultura, da cultura brasileira. Nem tudo que é alimento é comida. Eu quero contar, então, uma história. A primeira vez que eu apresentei essas ideias foi... Tudo na minha vida agora, depois de uma certa idade, é décadas. Quando você é jovem, você fala, eu te conheci ontem, né? Comigo, eu acho que eu te conheço. Quantas décadas eu te vi pela última vez? Nós dançamos juntos mais ou menos há 30 anos. Complicado. Enfim, eu fiz uma palestra na Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza, em que eu apresentei essas ideias. Era um seminário era mais ou menos parecido, não era propriamente um programa como o do SESC, que tem um foco, que tem uma certa flexibilidade para você abordar, tem uma parte prática, uma parte teórica, era uma coisa mais universitária. E era um momento que vocês, mais jovens, nem viveram, graças a Deus, não viveram, era um momento difícil, porque era um regime autoritário, então havia muita segmentação entre o que a gente chamava de direita, o que a gente chamava de esquerda, e tudo isso. Eu fui fazer essa palestra e apresentei as ideias que eu vou apresentar aqui, evidentemente é um refogado, que eu espero que agrade a distinção entre comida. E quando eu terminei de falar, eu estava num auditório imenso, aí um professor de sociologia, que era meu colega, né, levantou, e alguns alunos, mas ele levantou, ele foi o mais agressivo, ele levantou e me fez me colocou a seguinte questão: como eu ousava falar do simbolismo da comida, que era o ponto de partida, e vai ficar mais claro no decorrer da palestra, num lugar onde as pessoas passavam fome. E aí nós não vamos fazer mais nada hoje, né? Nós vamos sair daqui, eu proponho, no vez de fazer um seminário sobre comida, que a gente comece a dar comida para quem tem fome em Santos, porque há de ter um monte de gente com fome. Não é verdade? Quer dizer, é o chamado terrorismo ideológico. Com esse tipo de questão, a gente não fala em coisa alguma, a não ser em 2 ou 3. Eu não falo em coisa nenhuma, vou falar em dinheiro como? Eu não tenho dinheiro, eu vou a uma reunião dos banqueiros do Brasil, aí chego lá, a primeira pergunta que eu faço: como é que vocês estão falando em milhões em banco se eu não tenho conta bancária, se eu não tenho dinheiro para chegar as minhas contas não regulam? Então, esse tipo de argumento, isso foi apresentado para mim. Uma outra história eu vou contar no decorrer da palestra. Então, no fundo, o que eu quero abordar é alguns aspectos que dizem respeito à alimentação. Eu não sou especialista em nutrição,
A única coisa que eu sei fazer em matéria de comida é que eu sou um homem brasileiro, criado por uma mulher brasileira, numa família brasileira, e vocês são mulheres, a maioria aqui, sabem que vocês castram a nossa capacidade inteiramente, com amor, com carinho, etc. Nós não sabemos pegar um botão e fritar um ovo. Então, o máximo que eu sei fazer em matéria de cozinha é fritar um ovo, porque eu sou um total inútil se não tiver uma mulher do meu lado. Quer dizer, eu sou um dependente. Eu não sou dependente químico, eu sou dependente do outro, chamado sexo frágil. Entendeu? Que eu dominei, segundo a teoria clássica do feminismo criado nos Estados Unidos, mas não foi inventado no Brasil, foi lá. Eu fui um opressor das mulheres durante milênios. O meu gênero oprimiu. Na realidade, eu não sei cozinhar, então vou falar daquilo que eu acho que a antropologia pode contribuir nesse seminário para esclarecer alguma coisa sobre essa relação entre comida, nutrição, gosto, não é? A necessidade de comer, porque se a gente parar de comer, a gente morre. Se parar de fazer sexo, dizem que vive até mais, porque tem a vida eterna, né? Não peca, quando morre vai direto para o céu, é recebido, já entra naquele caminho, já passa, não para nem no portal, né? Porque São Pedro recebe a turma, então você pode ir direto. Tem uma senhora que eu vi uma piada antiga, a pessoa que não tinha pecado nenhum, sobretudo contra a castidade, que é o grande mandamento que todos nós nos preocupamos, a maioria, né? Se preocupa, porque honrar pai e mãe não tem problema, é óbvio. Amar a Deus sobre todas as coisas está fora de questão. Não roubar, a maioria não rouba, né? Não sei se for ministro, né? Aí é brincadeira. Mas se você ocupar cargos governamentais altos, etc. Mas o grande mandamento que preocupa a maioria devia ter um assim, não comer muito. Mas esse é novo. Esse nós estamos colocando. É o tal de não pecar contra a castidade. Né? Então diz que tinha uma moça que era tão pura que ela foi subindo e ia passando do céu. Aí São Pedro falou, fala ao menos um nome feio, senão nem aqui você fica. Pode entrar no próximo. Então, a comida. Tirei isso não é uma imagem muito boa, mas foi a melhor que eu encontrei. Porque eu não encontrei as imagens que eu... Mas isso aqui é um prato... não é um prato... É um prato típico brasileiro, não é muito... Mas é um prato brasileiro, é um prato que qualquer brasileiro come. Chama comida de criança, né? O ovinho frito, etc. A comida é servida num prato e numa mesa. Olha só, o seminário de vocês. Mesa Brasil, não sei quem foi que inventou o logotipo, mas tem um garfo e uma faca. Situados, aliás, nas mãos corretas, né? Porque, em geral, tem gente que come ao contrário, né? Mas é a mesa francesa. Isso aí, o talher está colocado à francesa, né? A faca fica na mão direita. Tem muita gente que não come assim, a gente sabe disso. Empregado, inclusive, tem que aprender, né? A gente ensina, né? Quem tem empregado, olha, você pode trocar, mas trocar por quê? Né? Porque o americano, por exemplo, não come com garfo e faca. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos, posso afirmar tranquilamente isso. Eles vão comer um bife, em geral, eles cortam o bife todo, igual a gente faz com as crianças. Depois eles pegam a mão esquerda, eles põem embaixo da mesa. Repare nos fios americanos. E eles comem todos com a faca e a mão direita. Eles não têm esse negócio de comer com o garfo e a mão direita. Eles não têm esse negócio de comer como nós aprendemos, mesmo que a gente não seja canhoto. Mas vejam bem, aí você fala na mesa. A comida, existem, para você transformar um alimento em comida, esse alimento tem que passar por determinados filtros, que são filtros ideológicos, ou filtros valorativos, ou filtros culturais. Ele tem que ser servido num prato e numa mesa. A gente tem que sentar. Quando você come em pé, no centro de São Paulo, ou de Santos, no intervalo de uma aula, ou no intervalo de uma tarefa qualquer, de um trabalho, você está comendo um sanduíche, você está fazendo uma boquinha. Existe uma série de qualificativos para esse tipo de comida que a gente come em pé, que é o sanduíche, etc, etc. Mas o alimento é servido numa mesa, tem que sentar. Essa mesa, por sua vez, ela tem que ser simbolicamente preparada. Alguém tem que botar a mesa. Quem é que vai botar a mesa? Se for uma comida
servida, uma comida de cerimônia, se for uma refeição, que é um elemento da comida, é um tipo de comida especial, uma refeição é uma unidade da comida, do ato de comer aqui no Brasil, não é do ato de se alimentar, é do ato de comer. Então essa mesa tem que ser vestida. Então você tem que botar uma toalha em cima dessa mesa, que é vestir a mesa. Como você veste a cama. E a cama e a mesa são... A gente pode falar depois. Cama e mesa. Dá para fazer uma palestra, que a cama é uma mesa de pé cortado. Você pegar a sua cama e botar mais alta, ela vira uma mesa. Se você se ajoelhar, como algumas pessoas de bom gosto fazem, diante de uma cama para rezar ou para amar, está diante de uma mesa. E não é à toa que nós associamos comida e sexualidade no Brasil. Não é uma relação, é uma relação muito espessa do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista simbólico. Ela é muito densa, espessa, tem muitas camadas e também podia ser uma tangente, pode ser um caminho para ser falado, porque existe essa relação. Tem que ser, a mesa, ela é um lugar que é fundamental, né, no sentido de um comer que é um comer mais cerimonioso. Você come com instrumentos, né? Com o garfo, com a faca, com a colher, você tem vários copos, etc. A comida tem que ser preparada, tem que ser servida quente ou fria, se for o caso. Ela segue uma receita, ela tem que ser temperada. O tempero, isso é uma coisa que todos nós experimentamos, mas nem sempre explicitamos. Esse tempero, ele retém a identidade de quem fez essa comida. Então, tem a ver com um tipo de cidadania que não é a cidadania cívica, que é uma cidadania que nós podemos demandar. É uma cidadania ainda mais, digamos, mais elementar. Elementar no sentido, não é que seja mais primária, ela é mais básica. Né? Antes da cidadania cívica, política, de ter o direito de votar, ter o direito de escolher, ter o direito de protestar, ter o direito de clamar, de demandar, existe uma cidadania anterior a essa, que é dada pela comida, que é a comida identificando não só grupos, mas identificando pessoas e identificando seres, sejam sobrenaturais ou sejam seres empiricamente, seres que existem realmente na realidade, ou fantasias. Né? Essa comida que você tem uma cidadania, cada família, né, tem pratos que passam de geração por geração como pratos da família. Eu, por exemplo, no meu caso particular, por isso que eu escrevi isso, né? A minha antropologia toda, ela vem diretamente, está toda ligada com o meu coração. Né? Minha mãe era amazonense. Meu pai era um baiano, foi criado no Amazonas. Então, era um baiano, mas era um amazonense. E foram morar em Minas Gerais. Então, o estranhamento da minha mãe em Minas Gerais, cidades do interior de Minas, na época eram cidades pequenas, hoje não são mais, como Juiz de Fora e São João Nepomuceno, onde eu vivi os primeiros lampejos de consciência psicológica, emocional, social, política, etc. O estranhamento da minha mãe era enorme. E o que ela fazia? Uma das coisas que ela enfatizava na nossa casa era a nossa maneira de comer, que era diferente da maneira mineira de comer. Uma delas, por exemplo, que minha mãe sentia muito, e que é verdadeiro, porque eu voltei a Manaus depois de adulto e constatei pessoalmente, era a questão da hospitalidade. O sul do Brasil é mais individualista do que o norte. Da Bahia para cima, você começa a ter um elemento relacional que está na minha obra, muito maior. As obrigações que são determinadas por relações que você tem são muito mais impositivas do que o individualismo. Você não pode se furtar a deixar de ir a um casamento de um parente. Pode ser um primo distante, você é obrigado a ir. Aqui não. As pessoas aceitam. Lá, por exemplo, na minha casa, a contabilidade dos presentes de aniversário, sobretudo aniversário de criança, até mais ou menos 10 anos, até 14 anos, eram contabilizados pela minha mãe de uma maneira absolutamente neurótica. Que fulano, olha o que trouxe. Olha o que fulano trouxe de presente.
E eu acho que é feito até hoje, né? Porque tem gente que está olhando assim com um certo sorriso. Quem faz isso, em geral, os homens, nós homens, falam, mas querida, deixa para lá. Não! No ano passado, se lembra o que eu dei? Presente de aniversário? Seu primo tem muito mais dinheiro do que nós, é uma medida de prestígio. Teve um aluno meu que fez uma vez o circuito de presentes em Salvador, Bahia. É uma coisa fenomenal. Um aniversário de uma família de classe média em Salvador, de 20 anos passados, a quantidade de presentes que as pessoas recebiam e como esses presentes eram contabilizados. E na comida, você cria essa identidade. Tem uma empregada que minha mãe praticamente adotou. Ela entrou na nossa casa quando tinha 18 anos, ela hoje tem 74 anos de idade, e ela aprendeu a cozinhar as comidas com a gastronomia amazonense da minha mãe. Então, a comida favorita dos amazonenses, alguém sabe qual é? A iguaria, que todo amazonense sonha, hein? É a tal da tartaruga. É a tartarugada. Você pega a tartaruga de água doce, não é a tartaruga que tem água no mar, não. É a tartaruga de água doce, que hoje é criada em viveiros, e tem amazonenses que têm recursos, que criam tartarugas em viveiros em casa. É uma tartaruga grande, você tira essa carne dessa tartaruga e faz 3 pratos principais. Você faz um picadinho do peito da tartaruga, carne moída, o peito, é muito parecido com carne de vaca. E serve o picadinho dentro do casco da frente. Serve esse picadinho, coberto com farinha d'água, feito na gordura da tartaruga, e ele é gratinado e é muito saboroso. Minha mãe sonhava com esse picadinho. Faz um sarapatel, que é feito no sangue da tartaruga, e faz um guisado. Eu comi, eu fui a Manaus, tem 3 semanas. Porra. Aí, em homenagem, vi aquele negócio de tartaruga. Você sabe que a gente tem a predisposição, a gente acha que a gente se constrói, mas é um ledo engano, né? Nós somos construídos pelos outros, né? Por isso que os amigos são importantes, né? Conhecer pessoas é importante. E a gente é construído pelos outros, em função dos outros. E eu fui predestinado a gostar de tartaruga. E mamãe fez uma tartarugada lá em Niterói, que foi feita lá no apartamento que a gente morava, quando eu tinha 17 anos. Eu me lembro mais ou menos, claro que eu gostei, pois era o prato, era a melhor comida do mundo, tirando o manjar do céu, que no céu a gente come pouco, né? Vocês assistiram, quem assistiu o Nosso Lar, viu aquela sopa, é água, né? Sopinha com um pouquinho de sal e tal. Porque quanto mais espiritual você fica, menos você come. É uma desgraça, é uma desgraça. Menos você come. Mais distante da matéria, né? Quanto mais matéria, pior, né? Pior. Então, eu estava predisposto a gostar de tartaruga. Eu comia essa tartaruga, não me lembrava mais. Aí agora fui a Manaus, fiz uma palestra lá em Manaus, me convidaram para uma tartarugada, porque eu era um amazonense, digamos assim, psicológico, né? Um amazonense adotivo. Aí eu fui comer a tartarugada. Cara, eu cheguei no hotel, né? Juro por Deus, eu tinha virado uma tartaruga, eu estava andando assim. Eu fui dormir, eu acho que minha cabeça sumiu, entendeu? Eu estava sentindo como se eu tivesse uma tartaruga dentro da minha barriga, que eu fiquei imaginando o bicho. É um bicho muito feio. Então eu me dei conta de que eu agora, imagina, quanto tempo você demorou para fazer crítica, o que as mães não fazem com a gente, sem querer, né? Eu falei, a tal de tartarugada, eu acho que eu não vou, se eu for convidado de novo, vou dar uma desculpa. Aí eu serei exilado de Manaus forever. Vou virar um renegado. Porque ninguém. Quando você quando vai para os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos, a coisa que os brasileiros são o povo mais chato para comer. Dentre alguns povos deste mundo. Nós temos um negócio de pão, de comida, de que tem que ter sal, está faltando isso. Um rapaz brasileiro, contraparente meu, chegou com a família lá onde eu morava, lá em Indiana, no interior dos Estados Unidos. Indiana é equivalente mais ou menos a Goiás. Tocantins, o estado de Tocantins, que se pegar no mapa, né? Indiana é mais ou menos Tocantins. Califórnia é o Acre, né? E o se você botar um mapa em cima do outro, dá uma coisa muito gozada. O Amazonas virou Alasca, entendeu? Alasca e tal. Então,
O Rio Grande do Sul é a Flórida. Eu estou meio louco, é meio louco. Aí o cara falou, eu falei, você quer comer o quê? Eu obsequiando, porque essa é uma outra característica da comida brasileira. Programas de nutrição têm que ser feitos com as tabelas nutricionais, com as vitaminas, mas tem que ser pensado como a comida é servida. O tipo de atrativo e a questão da gastronomia, o gosto, porque a comida tem um elemento que é muito complicado para a gente falar, porque nós teorizamos demais, que é a questão da prática. O velho Marx tinha uma frase, que é uma frase maravilhosa, que dizia: a prova do pudim está em comê-lo. Adoro essa frase. Então, se você vai comer o pudim da sua namorada, o pudim feito pelo seu noivo, pelo seu marido, que agora tem uma mania de homem cozinhar, esse negócio, todo mundo está bebendo vinho e os homens estão cozinhando. Então o cara é um especialista. Eu convido uma moça para ir ao apartamento dele, uma boa desculpa, não, querida, você vai lá que eu vou mostrar. Eu não quero nada com você, mas eu vou fazer uma comida. Eu vou fazer uma comida especial, que eu faço uma galinha, não sei o quê. Quer dizer, é claro que é ela, né? É ela que é a comida. Mas o papo do cara, que é comida que o Darcy Ribeiro dizia, é conversa para engabelar a mulher. Entendeu? Então você vai lá, então o cara tem um avental, todos, em geral, quando o homem cozinha, ele tem todos os instrumentos, é um laboratório. Eu já tive essa dolorosa experiência de ter um amigo que cozinhou um jantar, foi um horror, uma tal de galinha caipira, o cara não sabia fazer nada, não tinha gosto de coisa nenhuma, agora era tudo medido, o sal era tantas gramas, o cara tinha uma balancinha. Mulher não tem problema, essas cozinheiras antigas, mulheres pegam assim, aí prova na colher, acho que eu pensei de mais pimenta. E a comida fica uma delícia. Fica uma delícia. Enfim, esse gosto, essa empregada de minha mãe que aprendeu a cozinhar, quando ela cozinha, eu juro por Deus, eu provo, ela faz um vatapá estilo amazonense, que não tem nem gengibre, não tem amendoim, é um vatapá destilado, para dizer assim, que é adaptado, cada comida é adaptada ao seu meio, né? Esse é um ponto importante, muito importante. Um hambúrguer feito aqui em Santos é diferente do hambúrguer que é feito em Indiana, ou feito em Nova York, né? Tem sempre alguma característica. Comida japonesa no Brasil é diferente. Você vai comer comida, eu fui ao Japão, vai comer comida japonesa lá no Japão, tem diferença, a pimenta, é tudo diferente. Quando eu como a comida que a minha mãe ensinou a essa moça, feita por ela, é como se eu estivesse vendo a minha mãe. Eu volto para um momento muito prazeroso da nossa família, que era a gente comer em conjunto, que eu daqui a pouco falo. Então, comida tem a ver com essa cidadania básica e com essa cidadania grupal, social ou regional. Slide. Eu fiz aqui o comer sentado, que eu falei, formal, né, comida formal, com um talher. Aqui tem isso aqui até é bom, se vocês quiserem fazer um jantar de cerimônia, vão lá na internet, que tem o arranjo dos talheres, né? Você sempre come pegando o talher do lado de fora para chegar do lado de dentro. Primeiro a sopa, essa aqui é a colher da sopa, né? Não é complicado, não. Quer dizer, a gente, quando vai nesses jantares mais de cerimônia, né, a gente sempre olha para quem está na frente. Se o senhor da frente for um idiota como você, ninguém come, né? Fica um olhando para o outro e ninguém pega o talher, a comida fica esfriando, os garçons esperando, e ninguém comeu, porque ninguém tem coragem de pegar o talher, porque essa é a mesa francesa. Os 3 copos, cada um para o vinho branco, vinho tinto. Alguma coisa errada, não? Tá, o som está funcionando? O vinho tinto, o vinho branco, ali aquele pratinho pequenininho com garfinho pequenininho, manteiga com pão e tal, e os talheres distribuídos. E ali eu botei a fotografia para vocês verem. O problema de você comer a comida formal e comer fora da mesa, que você come com a mão, nós temos uma dificuldade imensa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o americano come pizza com a mão. Para mim não dá. Pega aquele pedaço de pizza com a mão, come, depois lambe o dedo, não lava a mão, passa a mão assim uma na outra e vai para a aula. Pega o caderno, aí o caderno fica... Eu, quando emprestava livro para aluno americano, eu dizia, traz, mas não traz com gordura de batata frita, que você vai ler o livro comendo batata frita.
que é aquela sacola de batata frita, que é tudo grande, né? Nos últimos 20 anos, né, a quantidade começou a substituir a qualidade para nós. E esse é um ponto importante nessa questão da nutrição. Né? A quantidade. O que é suficiente? O que não é suficiente? Porque tem o suficiente mínimo, o insuficiente, que é um problema social no Brasil, porque tem pessoas que não comem no Brasil, e gente que come demais. Uma vez, não sei quem foi que falou, esse Brasil é um país muito interessante. Metade da população não come e a outra metade faz regime. É para o seminário, né? É especial para isso. É um tema para o seminário. Né? Metade não come e nós todos temos que fazer regime porque a gente tem comida em excesso. E fazemos comida em excesso porque faz parte da cultura brasileira esse comer à mesa, ter comida em excesso. Alguém assistiu a novela da Griselda ontem? Quem assistiu? Levanta a mão. Braço. Ela serviu uma bacalhoada. Ela enfatizou, através de quem escreveu, né, daquele grupo, que é um grupo de brasileiros, ela enfatizou várias vezes. Podem comer à vontade, comam muito. E a gente sabe que quando a gente visita certas pessoas, você tem que ficar, não toma café da manhã, porque você vai almoçar, porque você vai ser obrigado a comer no mínimo 3 pratos. Coisa que na área, por exemplo, sexual é impossível. Porque tem a questão do... Tem áreas que você fica saciado de uma maneira absolutamente cabal e outras que você não fica. E quando você visita um amigo que tem uma comida, isso aqui foi uma bacalhoada feita pela titia. Esse bacalhau você não vai comer nem em Portugal, só aqui em casa. Então você tem que comer pelo menos 3 ou 4 vezes. Não dá, cara. Não dá, eu sou velho, não consigo comer. Né? E daí comi um pedaço. Mas ontem apareceu isso na novela graficamente. Podia trazer aqui para colocar o filmete, né? Quer dizer, você é obrigado a comer aquela comida que é oferecida a você pelos amigos, ou pelos parentes, ou numa reunião de cerimônia. É obrigado a comer, você não pode recusar a comida. Eu me lembro que uma vez, nos Estados Unidos, ofereciam um jantar de comida brasileira, que nós levamos mais ou menos de contrabando, porque os americanos são chatíssimos no negócio de entrar com comida. Carne seca, que eu amo, carne seca com abóbora, feito pela minha mulher, farofa, levamos farinha de mandioca e convidei 2 professores, que eram meus colegas lá em Notre Dame, para comer. Eles simplesmente não tocaram, eles provaram a carne seca, acharam horrível. Pode isso? Pode, pode. É claro que pode. Né? Eu vivi com índio, né? Minha primeira vida foi correr atrás de índio, fazer entrevista sobre parentesco, sobre sistema político, sobre mitologia, e comer comida de índio. A comida favorita dos índios da Pinagé era um bolo de mandioca, em cima de folha de bananeira, e dentro se coloca carne de caça, evidente que não tem tempero nenhum, já está temperado, que para eles cada caça tem um gosto, e eles sabem, diferenciam esses gostos de uma maneira muito sutil e muito forte. E você embrulha aquele negócio todo e põe num forno de pedra. Faz um buraco no chão e põe pedra quente em cima. Na Polinésia e na Melanésia também eles fazem esse tipo de forno. Aí eu fui convidado para comer a comida favorita dos caras, é a tartarugada dos amazonenses. É o caviar dos russos. Entendeu? É o estrogonofe. Mas não um brasileiro, o estrogonofe russo. Você vai comer essa comida, é a melhor comida do mundo. É comer um T-bone steak do Texas, que é um bife que você só de olhar, você perde a fome, de tão grande que o diabo do bife é dessa grossura e desse tamanho, com uns pedaços de gordura assim. E não leva tempero nenhum. Churrasco americano, eles de vez em quando passam um molho, mas ele não tem tempero, né? Como a galinha não tem, sobretudo o alho, que a gente sente muita falta, que é a cozinha mediterrânea. Né? A gente sente uma falta do alho enorme. Eu fui comer. Vocês não provaram a comida, a mulher ficou ofendida, eu fiquei ofendido. Aí depois, antropólogo, né? Antes de dormir, faz o seu ato de contrição, diálogo com os grandes mestres, né? Cara, você é antropólogo, pô, relativiza, né? Tem gente que igual para você, arroz, feijão, comer misturando, bandejão para nós a gente não sabe comer, não deveria fazer bandejão no Brasil, devia ter um bandejão brasileiro, mas nós somos imitadores, botamos o bandejão. Por que quando você tem revolta em termos de comida, tem algumas revoltas clássicas, eu posso contar depois. A revolta de estudante é acirrada no momento da comida. É claro, o bandejão foi feito para quem come de maneira individualizada o alimento, que é o caso americano.
O cara não mistura comida, nós misturamos. O gostoso para nós é misturar. É se engrenar com o outro, é o abraço, é chegar perto. Então, a gente come o arroz e feijão misturando. Você bota um pratinho de feijão aqui, arroz aqui, o cara diz, como é que eu vou misturar isso? Eu compro primeiro qual? Paralisa o sujeito. A carne fica aqui, a salada fica aqui, e nós misturamos tudo. Tem cara que mistura, inclusive, tudo, né? E bota em cima de tudo farinha. Pega ravioli, comida italiana, que para os italianos é um anátema, né? Um cara querer comer um ravioli, qualquer comida italiana, pega a macarronada e põe farinha de mandioca em cima e come. Porque é a nossa gramática. A nossa gramática é a gramática da mistura. Outro slide, por favor. Só o contraste aí. Esse alimento tem o elemento da simplicidade, porque, obviamente, é muito mais fácil fazer um sanduíche para comer. Ontem à noite, por exemplo, eu tinha que acordar muito cedo hoje para vir para cá, né? Estava vendo um filme na televisão, o sono não vinha, de repente me deu uma fome de Robinson Crusoe. Entendeu? Eu virei o náufrago. Lembra do filme? Eu virei o próprio náufrago. Eu era o Tom Hanks, o ator, fazendo o filme, né? Eu fiquei com uma fome. Aí eu saí do meu quarto, eu ando fazendo... Todo mundo, né, faz dieta. Nós vivemos no mundo da dieta. É uma sociedade muito interessante. Ao mesmo tempo que nós somos obrigados a consumir muito, a gente consome tanto que a gente tem que segurar o consumo do outro lado, né? Aí eu resolvi, falei, quer saber de uma coisa? Vai comer, cara, tá velho, pô. Sabe, amanhã você pode morrer, você pode dormir e morrer. Come. Aí peguei, tirei um negócio de presunto, assim, tirei umas 5 fatias de presunto. Tá aí, ó. Fiz um sanduíche, mas o meu sanduíche era o triplo desse aqui. O pão era igual. Não tinha, essa folhinha de alface é um charme, né? A folhinha, a salada é envelopa, né? Não tinha isso. Mas botei queijo, presunto, nem escantei o pão nem nada, tudo frio. E saí comendo, peguei um refresco, um velho, um vidro de refresco, saí bebendo no vidro. Sem copo, estava sozinho, precisa ser educado. Você precisa... A pergunta é uma pergunta fundamental. Se você for muito educado com você mesmo, você está perdido. Dá um tiro na cabeça. Porque com você pode ser mal educado. Né? Se você se perseguir ao ponto de achar que você está comendo com má educação, está dormindo do lado errado, não está com a roupa apropriada, você está perdido. Se mata, porque você vai sofrer muito, meu filho, ou minha filha, vai sofrer muito. Aí eu peguei esse sanduíche, comi esse sanduíche, eu estava absolutamente vidrado, louco de fome. Então tem a simplicidade. Se eu quisesse comer um risoto de camarão, não dá, porque eu primeiro eu tenho que comprar de madrugada. Meia-noite, onde é que eu ia achar camarão? Né? Então eu não sei, eu não ia saber fazer. Então, esse elemento da simplicidade, tem a questão do anonimato, todos os sanduíches são iguais, né? É o negócio do hambúrguer. É a comida fabricada em massa, que os americanos inventaram, que as sociedades inventaram, mas aí tem uma ligação curiosa. Você come com a mão, né? E a questão da igualdade, da democracia e de uma divisão mais equitativa da comida, porque evidentemente que é muito mais fácil você produzir 500 sanduíches ou fazer uma feijoada para 500 pessoas, né? Fazer feijão com arroz para 500, que tem um gosto, aquele gosto que a gente acha que é o gosto, digamos assim, digno, é muito mais complicado do que sanduíche. Então, esse problema, o sanduíche, o nome é é inglês, né? Tem umas ilhas sandwiches no Pacífico. Esse cara era um jogador. Vocês conhecem a história do sanduíche? É o Lord Sandwich que inventou, ele era um jogador, jogava pôquer. Aí quando chegava 2 horas da madrugada, apesar da paixão pelo pôquer ser muito grande, dava fome, né? Porque a fome a gente sente. A fome a gente não inventa, né? Na verdade, ela vem, como aconteceu comigo ontem. Ela bateu uma fome e eu tive que fazer alguma coisa, porque eu não aguentava. A fome, ela obriga você a fazer alguma coisa em relação a ela, né? Não dá para sublimar. Sublimar a fome é complicado, né? Lord Sandwich jogava pouco e quando chegava 2 horas da manhã dava aquela fome, ele inventou essa comida ligeira. Pega um pão, corta, ele inventou o sanduíche. E o sanduíche, evidentemente, quando
esses ingleses que inventaram, colonizaram os Estados Unidos, inventaram os Estados Unidos. Quando os americanos se libertaram dos ingleses, fizeram a revolução deles, a República Americana é a primeira experiência republicana liberal do mundo, né, do planeta, eles criaram uma sociedade muito mais igualitária, e aí com essa surgir essa coisa de massa, o restaurante automático de Nova York, que é um restaurante da década de 30, e hoje não existe mais, a comida automática, que é a invenção maior que se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive está entre nós, é o McDonald's, que um cara inventou aquilo. Né? Era um sujeito que vendia máquinas, é uma história curiosa também. Ele vendia máquina, ele vendia liquidificador, ele vendia torradeiras profissionais para restaurantes. E tinha um lugar da Califórnia, uma cidade na Califórnia, que comprava mais, fazia mais pedidos. Ele resolveu investigar, porque ele ficou curioso. Os caras, todo mundo comprava 2 torradeiras por ano, porque as torradeiras profissionais, de tanto se fazer torrar pão para fazer torrada, acabam quebrando. Ou elas acabam se entrando em colapso, né? Então o cara tem que comprar, renovar equipamento. Ele foi nesse lugar, que chamava McDonald's. Os caras tinham inventado um sistema que era exatamente o sistema que o Ford inventou para fazer automóvel. Né? Era a cadeia de produção aplicada à fabricação de sanduíche, de milkshake, né? que é o caso do McDonald's. Cada um faz uma coisa. E tem algumas dessas comidas que já estão prontas. E hoje, com tecnologia moderna, com luz, hoje tem, né, você põe a luz, aquela luz que a batatinha frita parece que está fresquinha, né, fica quente, etc. Ele viu aquilo, era um homem ambicioso, era um empresário, isso é um exemplo clássico de empreendedorismo. Era um cara que teve a visão, falou, comprou a patente dos caras, vocês querem vender esse McDonald's por quanto? O cara disse, porra, vender McDonald's? O cara, tinha um sanduíche, era um restaurante, um comedor humilde, de aquela forma de vagão, né, que é interessante, né? A diferença fundamental no mundo ibérico, nós comemos, vivemos para comer. Viver para comer e comer para viver. A comida como um elemento que ajuda você a ter saúde e a trabalhar. E no nosso caso, que foi uma sociedade escravocrata, hierárquica, que tinha reis, duques, barões, etc., e até hoje continua assim, que não quer perder esse espírito, você tem gente que pode viver para comer. Então eu vou te levar num restaurante especial aqui em Santos, para você comer uma comida que você nunca provou na sua vida. O que é? Um peixe? Não, porra, eu já comi peixe, peraí, cara, eu já comi peixe. Não, mas igual a esse você não comeu. Então, esse comer para viver e o viver, viver para comer e comer para viver. Né? Até onde a comida é um ingrediente fundamental nisso que nós chamamos de gozar a vida, de aproveitar o mundo, de viver bem, de se sentir feliz consigo próprio, no sentido de se sentir realizado, que está ligado ao sucesso. Essa frescura agora brasileira que vocês têm de negócio de vinho. Todo lugar que eu vou, você não quer tomar um vinho? Eu não sou homem de vinho. Eu converso com o Johnny Walker, que é o meu amigo escocês. Eu quero conversar com o escocês. Entendeu? Eu quero relaxar. Eu tomo eu bato um papo com o escocês, que é um papo maravilhoso. Ele não fala. Eu falo para burro. Ele não fala. É o cara ideal para conversar. Ele é escocês. Cara inteligente. Eu boto um Johnny Walker com gelo e clube soda. Eu não quero tomar vinho. Aí negócio de vinho cheira a rolha. Eu já vi gente, cara. Os rapazes que eu conheci, pobres, inclusive. Entendeu? Aí o cara chega no restaurante, pegou o vinho, tirou a rolha, cheirou a rolha. Eu não estou num ritual. Umas frescuras, negócio que faz assim com um copo. Eu não posso fazer porque eu tremo. Aí eu já derrubo na mesa o vinho. Dá uma azar danada. O que eu queria que vocês guardassem é o seguinte: essa comida, isso é alimento. Isso a gente diz assim, minha filha, quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, minha filha tinha uns 6 anos, 5 anos de idade, nós chegamos, eram 3 crianças, minha mulher e eu. Nós chegamos, não tinha ainda uma cozinha montada, uma cozinha brasileira montada, porque montar uma cozinha brasileira é mais difícil que montar uma cozinha americana. Porque tem que ter panela para fazer feijão, tem que ser uma panela funda. Você não vai fazer feijão em frigideira, é só jovens, né? Jovens esposas. Né?
algumas namoradas. Espera que eu vou fazer um feijão. Minha filha, frigideira não pode, porra. Você está usando ingredientes, isso é uma gramática. Você tem uma gramática super complexa para fazer comida. Tem aquele molho que tem que fazer primeiro para fazer feijão, arroz, que tem que botar o alho, tem que botar o sal, põe a cebola. Cada mulher aprende de uma determinada maneira. Não tinha isso lá em casa porque a gente tinha chegado. Depois de 3 dias comendo somente sanduíche e tomando Coca-Cola, que nos 2 primeiros dias os meninos acharam ótimo, depois nem eu mesmo, ninguém aguentou mais. Minha filha perguntou para mim o seguinte: papai, quando é que nós vamos comer comida? Foi aí que eu tive o insight de fazer essa palestra. Falei, meu Deus do céu, tem uma distinção implícita que eu nunca me dei conta na cultura brasileira, que é, evidentemente, essas distinções que são hábitos do coração, como dizia o Rousseau, emergem só em situações de crise, e era uma situação de crise, num país estrangeiro, apareceu esse elemento que eu não tinha percebido. Eu escrevi para um curso que eu fiz lá em Harvard, um trabalho de curso, que era a distinção entre comida e alimento no Brasil, que nos Estados Unidos não era feito. Você come food. Food é food. Tem Italian food, tem Polish food, tem German food, tem Irish food, tem African food, tem African American food, tem African, Italian, American, Irish food. É tudo food. Mas não tem alimento, não tem esse negócio. Eu quero uma comida. E quando você fala em comida, não é verdade? Você fala em comida, você fala, eu quero, querida, uma comidinha. Uma comidinha, faz uma comidinha para mim. A comidinha tem um elemento, tem uma sutileza da maneira como você pronuncia, a maneira como você fala, que a pessoa tem um capricha na comida. Né? E a pessoa que faz a comida e te oferece a comida, ele ou ela, né? Quase que faço uma piada de mau gosto aqui, mas não vou fazer não. Ele ou ela faz a comida, te oferece a comida, ficam ansiosos para você provar, porque tem a prova da comida. Por isso que eu falei, que eu gosto do velho Marx, a prova do pudim está em comê-lo. A prova da comida está em comer a comida, se é boa ou ruim. Então tem um comedor, tem uma pessoa que come, tem uma pessoa e tem a comida. E aí você tem as variantes, né, os diversos níveis dessa relação, que mostra que não é suficiente o lado nutritivo. É preciso ir além do nutritivo, é preciso ter alguma coisa que atraia o olhar, que tenha um elemento de sedução. E o cheiro é um elemento de sedução na comida brasileira que não existe na comida americana. Cara, nenhum americano sente cheiro, só se for obrigado. A gente já, quando você entra numa casa que tem, né, você, mas está uma delícia, deve estar uma delícia, o cheiro está delicioso. E as mulheres usam perfume, né? E os homens hoje também, que nós somos metrosexuais, né? Que hoje tem 5 sexos, né? Quando eu era garoto tinha 2. Era chato a beça, tinha que escolher, agora não precisa escolher nada. Não, 5. Depois a gente conversa quais são os 5, mas hoje todo mundo usa perfume. O perfume, evidentemente, tem a ver com esse elemento que ele chega antes de você chegar. Gente, pensem nisso, hein? Vocês aí que estão em idade de casar, etc., que ainda se apaixonam, porque eu já passei, eu já transcendi, como eu falei, eu morro, eu vou direto para o céu, entendeu? Eu já passei desse negócio. O perfume é como um incenso. É como um incenso. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mais um slide, por favor. Então, o alimento nutre, mas é impessoal e é anônimo. Ele engloba a comida, mas a comida, sendo um alimento preparado, ele é sedutor, desejável, produz certeza sobre o mundo, ele confirma, certo? Confirmar o gosto é confirmar quem você é, né? Por dentro. Eu sei que eu sou brasileiro, porque eu gosto de comer feijoada. Eu gosto de feijão com arroz. Querida, me dá um feijão com arroz. O básico. Me dá o básico. Entendeu? Esse negócio é fundamental. É o pão com manteiga. Café com leite, pão e manteiga. Né? O elo denso entre comida e sexualidade no Brasil. Comida e comedor, o ativo e o passivo. A sedução da comida que tem gosto, que tem cheiro e que se come com outras comidas, misturando-as. Você come arroz e feijão misturando. E é muito curioso. Isso eu terminei
um capítulo do meu livro Que Faz o Brasil Brasil, já tem tempo que eu escrevi isso, e o feijão é escuro e o arroz é claro, e a gente come misturando, né? Será que eu estou indo muito longe? Mas eu não podia deixar de escrever isso, porque era tão significativo do ponto de vista simbólico, porque é tão inconsciente que a gente tem que misturar. Se um americano chegar e botar separado, você diz, ô, Johnny, se tiver intimidade com ele, Johnny, está comendo errado, cara. Não é uma colherada de arroz ou de feijão. Mistura que fica melhor. Fica mais gostoso quando mistura. Há uma comida, mas precisa haver um comedor. Nada mais triste do que uma boa comida que não é comida. Ficou guardada, estragou, azedou. Fizemos um cozido maravilhoso, aí está azedo, porque ninguém comeu. De jogar comida fora. E a gente joga comida fora contraditoriamente. É um paradoxo jogar comida fora. Mas a gente joga. Porque a gente tem o elemento aristocrático da fartura. Comida tem que sobrar, comida. Alimento não, mas a comida tem que sobrar. E é uma contradição que tem que ser trabalhada. Né? A comida requer e coloca em cena o outro. O alimento, você come sozinho, como eu comi ontem meu sanduíche. Triste vendo televisão. Sozinho. A comida sempre tem a ver com o outro. E o alimento, evidentemente, se transforma em comida na medida que você divide, reparte, come junto, dá um pedaço. E a gente tem uma mania no Brasil que também eu nunca vi, não vi nos Estados Unidos, nunca vi negócio de dar comida na boca. Né? Posso provar um pouco da sua? Eu não dou prova de comida minha para ninguém. Não, eu não, pô, tu pedi isso. Você pede a sua, você tem a sua, tem negócio de sorvete. Quer provar do meu? Eu não, porra. Não conheço você. Quem é você? Eu só quero, vou comer uma comida, uma pessoa que tem esse negócio de, quer uma provinha do meu? Mas é típico numa sociedade relacional e hierarquizada como é a sociedade brasileira. O convite obrigatório para comer, e a comida é um obséquio, é um presente. Né? Você recebeu um jantar, aceitou jantar na casa de uma pessoa, você é obrigado a oferecer um jantar para essa pessoa. Os americanos não têm isso. Isso não entra na cultura americana. Na paisagem social americana, essa reciprocidade, esse dar, receber e devolver, você pode convidar um americano para jantar com você 200 vezes e não te convida para jantar nenhuma vez. Primeiro que o ponto de partida dele é o seguinte, você é livre para me convidar ou não. E se você está me convidando é porque você quer. Eu não tenho que te dar nada de volta. É a famosa frase que eu vi uma vez para nunca mais. Entre eu e você, querido, só existe ar. Não existe nada. Apenas o ar. Aí não há fora maior do que esse para um brasileiro. Não existe, porque nenhuma mulher e nenhum homem, mas eu vou falar do ponto de, infelizmente, né, eu só tenho um ponto de vista. Né? Do ponto de vista de um homem, não tem nada pior, porque nenhuma mulher diz isso, ela diz assim, você não gosta de mim? Não, eu gosto um pouquinho, não o suficiente. Né? Você não vai comer a comida toda? Eu vou comer só um pouquinho, porque a comida está ótima, eu só vou comer um pouquinho que eu não estou com muita fome. O simbolismo, ou o totemismo, esse lado também que aparece nesse capítulo do Que Faz o Brasil Brasil, que é a importância da comida como um elemento identificador, como um emblema para determinados seres e determinados tipos de pessoa. Então, a comida do rato é o queijo, o gato é o leite ou o peixe morre pela boca, o americano é o sanduíche, o hambúrguer, o brasileiro o arroz com feijão, o baiano o vatapá, esse elemento afro, né, que a gente associa à Bahia. O gaúcho é o assado. Por favor. Então, algumas provas concretas, né? O coelhinho, achei bonitinho aquele coelhinho com a cenoura, né? Coelhinho com a cenoura, o rato e o Tom e o Jerry, essa relação aqui é interessante porque o peixe come até o submarino, né? Porque os peixes comem tudo. Inclusive quem tem peixe sabe disso, é um perigo, você tem que avisar a quem vai te visitar, porque a gente põe qualquer comida, se botar, quanto mais comida eles vão comer, eles morrem. Tem casos de gente que matou um aquário caríssimo de um amigo, porque de noite chegou, achou que os peixes estavam com fome e começou a botar comida, foi botando comida, os peixes comeram, no dia seguinte acordaram de manhã na casa, o sujeito olhou os peixes, o peixe da Amazônia, peixe lá de Foz do Iguaçu, de não sei, um cara colecionava peixe de rio,
Todos os peixes estavam mortos, flutuando em cima do aquário, porque um amigo deu... Quem foi que aconteceu? O cara, não sei. O cara que deu a comida, não sei, eu não vi. Então, você não foi o último a chegar? Não, eu cheguei mais cedo. Outro slide. Mineiro, lombo de porco, torresmo, amazonense, falei da tartaruga, esse negócio do chinês que gosta de comer arroz, que é um estereótipo que já acabou, né? Porque os chineses hoje estão comendo, né, a economia crescendo a 10%, eles estão comendo muita coisa boa, acho. Peixe japonês, o negócio do peixe cru, o francês, inventor da gastronomia, da civilização. Então inventaram o negócio de comer de garfo e faca. E sempre se consideraram o eurocentrismo puro, que está na obra do Elias, né? Que antigamente os homens comiam com a mão. Eu vivi com índio comendo com mão. Existe também regra para comer com a mão. Aparentemente você está num grupo que está comendo sem talher, ele não é mais primitivo do que o outro. Tem regras para comer, para dividir. Para como é que você tira o pedaço, ou corta, né? Porque precisa comer com a mão. Mas não é bem por aí, é um pouco mais complicado do que isso. Mas essa ideia do elemento valorativo, né, que você começa comendo com a mão e termina comendo como um francês, evidentemente vamos enterrar isso, porque isso é século XVIII puro. Está certo que a gente passa a comer com garfo e faca, ensine, que nós temos um padrão brasileiro, mas esse padrão não é mortal. Não é mortal. Né? Do mesmo modo que as pessoas podem falar errado, como a gente tem uma gramática, obrigado pelo que a gente pode falar errado, que tem um falar popular, que não deve ser estigmatizado, a maneira de comer também não deve ser estigmatizada. Esse é um ponto importante para quem é nutricionista e, sobretudo, para quem é educador. Né? Vai ensinar também, porque não é só dar a comida. Você dá a comida e ensina a comer. Até onde você vai ensinar a comer, até onde você não vai. Tem que comer de boca fechada ou de boca aberta? What is the problem? Tem que ser de boca fechada, igual um francesinho, que comia pouco, porções pequenas como um nobre inglês. Não pode fazer barulho, ou a gente come e fala comendo, porque a gente está em grupo, é um ato de sociabilidade, enfim. Isso é importante para pensar. O resto do mundo, né, você tem essa equação no mundo europeu, há uma equação entre a maneira de comer e a ideia de civilização. No resto do mundo, a comida está ligada com cultura, que é diferente. Não dá para fazer uma relação linear e de cultura que seja melhor, mais avançada ou menos avançada. Como não dá para fazer, para dizer que a poesia de Homero é pior ou melhor do que a poesia do Carlos Drummond de Andrade, porque cada poeta é um poeta. Cada romancista é um romancista. Por isso que hoje eu leio mais romance do que cientista social. Porque cada cientista social tem uma tese, tem uma teoria e geralmente é contra você. Ah, mas a minha tese, professor, é a sua. Então tá bom, você fica com a sua e eu fico com a minha. Então o meu saco encheu dessas certezas, desses paradigmas, de estar aprisionado em paradigmas. Por isso que eu gosto de romancista. O Milan Kundera escreveu uma porrada de livros que são romances de amor, que tem a ver com o stalinismo na Tchecoslováquia, etc. São livros maravilhosos. Ele não está corrigindo literatura nenhuma. Ele não está dizendo que ele está escrevendo um romance de amor melhor do que o Thomas Mann, ou do que o Jorge Amado. Cada um faz o seu romance. E o leitor lê e, com todos os romances, ele aprende alguma coisa sobre a experiência humana, que talvez seja a maior invenção da Europa. Fora o preconceito, a guerra, bomba atômica, né, e tudo mais que tem de ruim, a Europa tem duas grandes invenções desse mundo europeu. Inventaram, de um lado, a música sinfônica, que foram eles que produziram, e sobretudo os alemães, produziram a grande música, que é essa música sinfônica, que é maravilhosa, que se espalhou pelo resto do mundo, e hoje é uma música relativamente... não tem pátria, né? Interessa saber se o concerto número 2 para violino de Tchaikovsky, se o Tchaikovsky era russo, se ele era do século XIX, se ele era do século XXI, e houve a música. Como acontecia, e inventaram a literatura, que tem esse elemento maravilhoso, que é cultura pura, é como comida. Gostou ou não gostou? Eu andei no Japão. Tinha alguns pratos japoneses, a maioria eu não gostei, mas alguns eu gostei. Eram os mais parecidos com a comida brasileira. Eu gostei. Eu andei na Coreia, também tinha coisas que eu gostava e tinha coisas que eu não gostava. Não era obrigado a gostar de tudo.
No mesmo modo que um coreano que chega no Brasil, um chinês que chega no Brasil, ele não vai comer tudo, ele vai gostar de certas coisas, não vai gostar de outras. Então, quando a gente está falando dessas relatividades relativas, a gente está falando no plano da cultura. O plano da civilização é mais complicado porque existe a crença, sobretudo na Europa, até hoje, que tem realmente o negócio de uma cultura que é superior, que é a ideia de cultura como sofisticação. No mundo moderno, talvez a gente esteja falando de civilização, sem querer, quando a gente começa a dar ênfase nesse negócio de sustentabilidade, valor nutricional. A pergunta que eu deixo para vocês, seria essa racionalidade alimentar um substituto de civilização, ou seja, seria uma maneira mais racional, haveria realmente uma maneira mais racional de comer, mais nutritiva, em que você teria a obrigação de mostrar para aquela pessoa que ela está pobre, você está comendo pouco ferro, ou pouco zinco, sei lá, você tem que contrabalançar proteína com carboidrato. Será que isso funciona ou não funciona? É uma pergunta, é uma questão. Tá? Não estou tomando partido. Repito, não estou tomando partido, estou fazendo uma pergunta para a gente colocar para esse seminário. Né? O outro, por favor. Aqui eu coloquei maneiras de comer. É um grupo de gaúchos, né? Churrasco, o assado, que eles chamam lá no Rio Grande do Sul, o assado. Ali você tem um super americano, né? Afro-americano, comendo um super hambúrguer. Aqui você tem um chinês, comendo a maneira chinesa, que é muito parecido, inclusive, com a maneira como alguns índios brasileiros comem, um cuia. E alguns paraenses, se for tomar um tacacá lá em Belém ou em Manaus, com a cuia, muito parecido, muito gozado, isso é chinês. E aqui, eu achei interessante que nenhum presidente brasileiro se permite esse tipo de fotografia. Esse cara está comendo hambúrguer e tem fotografias dele que são melhores do que essa reunião de gabinete. E todos os ministros, o vice-presidente e o presidente estão comendo sanduíche, coisa que no Brasil é impensável. Que até reunião de negócios pequenos tem que parar para comer. Aí a gente almoça durante 2 horas e o cara tem que tomar um vinho, não sei o quê. No fim está todo mundo de porre e não se discute mais nada. E o almoço durou de 2 às 5. Aí, fulano, onde é que está? Aí fica um monte de gente esperando, o chefe chega, e aí? Não fica chateado, cara. Todo mundo está muito bom, o ministério está ótimo, entendeu? Isso é a consciência, passa pela consciência crítica e falta esse processo de aristocratização. Aqui eu fiz questão de botar o Obama, achei isso na internet, né? O Obama, porque está comendo um humilde hambúrguer. Imagina o ministro comer um hambúrguer, né? O ministro come num restaurante. Por isso que todo mundo quer ser político, porra. Quer ser prefeito de Santos, prefeito de Campos, quer ser governador de São Paulo, porque é uma rapiota, é um rapapé, é um monte de puxa-saco, é um dinheiro que se gasta com esses caras, que é absolutamente absurdo. É o nosso dinheiro, que vai para o ralo. Quando não vai para outras coisas, mas vai para o ralo. E eles acham que eles são donos da sociedade toda, quando na realidade eles ocupam temporariamente um cargo para gerenciar os nossos recursos gerados com o nosso trabalho, com isso que eu estou fazendo aqui. Estou trabalhando, estou produzindo energia. Estou trabalhando. Com esses recursos, esses caras usam para andar de helicóptero, para andar de avião. Não tem um que você encontre num voo de TAM, num voo da Gol, nenhum. Você não encontra nenhum. Todo mundo anda de jatinho. E todo mundo fala, evidentemente, é todo mundo socialista, é favorável à divisão igualitária dos bens, é do Partido Comunista do Brasil, do Partido Comunista Brasileiro. Todo mundo é socialista em princípio. Mas na prática, nenhum entra numa fila para pegar um avião. Porque tem um jatinho, se não é dele, é do amigo, é do empresário. Eu não vou entrar por aí, porque aí é uma outra palestra e é um outro seminário. A alegria da mesa francesa. Isso aqui é uma fotografia de umas crianças numa escola francesa, fazendo o lanchinho da escola. Olha que alegria. Cada um come uma comidinha, porque a mesa francesa, como a mesa chinesa, é um prato servido de cada vez. Né? Os chineses servem tudo de uma vez, mas os franceses é um prato de cada vez. Né? Primeiro a sopa, depois você come
o peixe, depois você come a salada, o peixe, a carne, tem uma ordem que acompanha as bebidas, né? É uma gradação muito curiosa, você culmina com a sobremesa. Quer dizer, a alegria da mesa francesa. Outro. 2 fotografias de 2 mesas brasileiras. Notem que nas 2 fotografias, você tem 3 gerações representadas. Aquela ali não, mas essa aqui tem um menino, o neto, o avô, pai e mãe, e o centro. Isso é muito interessante. Eu não encontrei essa fotografia, porque só eu poderia fazer. Eu não tinha como fazer. Do mesmo modo que a sociedade brasileira, que nós nos sentimos inconfortáveis em situações absolutamente igualitárias, o igualitarismo traz um desconforto para nós, é o caso do trânsito, você não saber quem é o ator principal daquela cena, é um desconforto. Na mesa onde nós estamos em casa, nós sabemos exatamente quem são os atores principais, né? Aqui é óbvio, né? Quem está na cabeceira. Aquela ali é uma mesa relativamente oval. Mas você sabe que aqui ela está trazendo a comida, olhando provavelmente para o pai, né? Está orgulhoso de ver a filhinha casada, casou virgem. Antigamente, estou falando o mundo ideal. Eu já fui acusado por vários críticos que eu idealizo a sociedade brasileira. Infelizmente, de vez em quando, eu sou mais influenciado por Platão do que por Aristóteles. Eu sou platônico. Então, eu estou olhando para o pai e o marido está olhando para ela como diz, olha, querida, está vendo? Muito obrigado, ela fez uma galinha assada. Então, ela está servindo essa comida, a mesa, 3 gerações, né? Tem a tia, essa comida brasileira, essa hora da comida é uma hora importante. Outro slide. Porque entre os seres humanos, esse elo entre a comida e a identidade religiosa, social, cultural, é dos mais fortes. É a construção do humano. Nós somos humanos, por quê? Porque primeiro a gente pode comer de tudo, né? Todo mundo sabe disso, né? Se não sabe, é bom escrever, pô. Nós podemos comer tudo. Os animais, tem os animais carnívoros, né? Tem uns que elefantes só comem vegetal, não sei o quê, tem leão que come carne. Os comedores só de carne, os carnívoros, os grandes carnívoros, a onça é o único na América, a puma, né? E o lince, a onça, que come carne. Entre os índios Apinagé, quando eu estudava, porque o fogo pertencia à onça. A onça era dona do fogo. Um menino roubou o fogo da onça. Então, só há um tabu. A gente não pode comer uns aos outros. No sentido literal. No sentido simbólico, fazemos quando podemos, né? Sempre que for possível, deve-se comer um ao outro. Em todos os sentidos. Mas você não... O canibalismo mesmo é um tabu. Apesar da quantidade impressionante de filmes em que aparecem criminosos canibais. Me impressiona muito. Mas, de qualquer maneira, esse é o tabu. Mas nós comemos Deus, né? No catolicismo. A gente come o corpo, bebe o sangue, come o corpo e o sangue de Deus, que é muito interessante. Quando os jesuítas chegaram na China, uma nota de rodapé, quando os jesuítas chegaram na China e foram falar com os grandes sábios chineses para convertê-los ao cristianismo, eles discutiram entre eles, esses caras são malucos. Como é que eles querem nos civilizar, nos converter a uma religião em que a barbaridade chega ao ponto de que os fiéis comem o Deus que eles dizem que fez tudo e bebem o sangue desse Deus? Isso os chineses, falando dos ocidentais. Porque os outros também têm um ponto de vista, né? E essa é uma descoberta antropológica importante. A gente tem um ponto de vista, mas os outros também têm um ponto de vista. Esses outros que são os marginais à civilização e a certos alimentos religiosos. Por isso que a gente escolhe a comida. E na escolha da comida, o escolher, que é difícil, que é complexo, o que nos torna humanos, o grande drama da existência humana é o ato de escolher. Por isso a gente inventou a liberdade. E a escolha que inventa a liberdade. Não é a liberdade que inventa a escolha, não. É a escolha que inventa. Você é obrigado a escolher. Esse animal pode comer tudo, então alguns grupos escolhem comer determinado tipo de coisa, combina essas possibilidades de maneira diferente. Combina o peixe com a carne de maneira diferente. Tem, por exemplo, os índios do Xingu,
Eles comem apenas um mamífero. Eles comem carne de um animal. A alimentação básica, proteína, é toda peixe. É peixe com mandioca. Aí se pergunta, por que eles fazem isso? A cultura é arbitrária. A escolha é arbitrária. Por que você gosta do fulano e não gosta do cicrano? Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. Por que você amou uma pessoa e não amou outra? Por que nós somos diferentes uns dos outros? Somos diferentes se a gente arrolar as nossas escolhas. As diferenças aparecem. E por que você escolheu isso ou aquilo? É complicado. E a gente não escolhe o tempo inteiro, porque a cultura ajuda a gente a não entrar nesse drama. Porque se a gente tivesse que escolher o tempo inteiro, a gente me tiraria uma bala na cabeça, porque não dava, porque é muita coisa para escolher. Então tem as rotinas. Você já estabelece que tem uma hora para comer, você vai comer esse tipo de comida de manhã, à tarde você come esse, à noite você come esse, não pode comer uma feijoada à meia-noite. Então, esses regulamentos, essas normas culturais ajudam, não são por motivos práticos, são por motivos práticos, é claro, mas são por motivos existenciais. Elas é que constroem as preferências, resultam numa dialética de rejeição e associação e preferência, gosto, que a gente chama de gosto. E no Brasil tem uma coisa, gosto não se discute, né? Isso é sábio da cultura brasileira. A gente não discute gosto, não se impõe o gosto. Você gosta ou não gosta? É o cerne daquilo que a gente chama de identidade, que obviamente varia, né? De situação para situação e de contexto para contexto. Outro slide, por favor. As diferenças entre comida ajudam, como a gente viu, ajudam a diferenciar seres humanos. Nós somos todos iguais. Mas aí, na hora de comer, nós vamos comer de maneira diferente. E aí a gente estabelece, você não come arroz? Não gosto de comer arroz. Eu gosto de comer feijão com farinha. É a diferença. E quem ensina isso para a gente são as nossas mães, né? Eu aprendi a gostar de chocolate, eu sou chocólatra. Porque quando eu fiz o meu primeiro aniversário, que eu tive consciência, 5 anos, mamãe falou, eu vou fazer para você o bolo que você mais gosta. É um bolo de chocolate. Acabou. Definiu o meu gosto. Um menino de 5 anos sabe o que é que ele gosta? O problema do jovem, não tem nada pior porque o jovem, quando eu faço com meus netos, né? Você quer ser o quê? Como é que o jovem vai saber o que ele quer ser? Ele não é nada, ele está sendo. Você não pode ser quando você está sendo. Né? Mas se o seu casamento vai dar certo, eu vou casar. E aí você tem certeza? Não, porra. É só uma pergunta sacana. É uma pergunta sacana. Você tem certeza? Como é que você vai saber? Você só vai saber se... Aliás, você morre. Tem muito casal que morre sem saber se deu certo ou não. Tem gente que morreu e não sabe se viveu ou não viveu. Não tem a menor consciência do que é viver. Nem procurou saber o que é viver. Viver é fazer o quê? Como os nossos políticos, que falam em governar, e não sabem, até hoje nós, brasileiros, não sabemos o que é poder e o que é governo. O que significa governar? Governar é o quê? Cuidar dos membros do meu partido? É fazer convênio com quem é do partido tal? É feudalizar o poder? É não fazer obras públicas? É não gastar dinheiro com educação? É não ter comida para todo mundo? Se eu tenho um programa de ter comida para todo mundo, como é que eu vou fazer esse programa? A partir de quê? Com quem que eu vou conversar? Eu vou conversar com os políticos que fazem parte do elenco da minha agenda? Ou eu vou conversar com quem realmente entende de comida, entende de sociologia, entende de Brasil, entende de história brasileira? Essas são as questões. Mas tem muita gente que passa. Você tem um outro problema, né, que é fundamental, que a comida, na construção da identidade, a comida ela não é uma coisa que vem de fora para dentro, que você usa como uma roupa. Você pode usar uma roupa que você não gosta, você pode usar uma pintura que você não gosta. Uma pintura corporal, por exemplo. Não, botar uma gravata, um paletó. Você come, você incorpora, não é uma tatuagem, é mais profundo. Você incorpora, você engole, você ingere a comida. Essa comida te penetra. Então ela pode ser rejeitada por você. Uma comida ruim é vomitada, é rejeitada. Você pode ser repulsiva, o cheiro, o gosto, a aparência. Eu fiz uma feijoada no sul dos Estados Unidos, num estado chamado North Carolina.
numa cidade chamada Elizabeth City, no Natal de 1963. Minha mulher, para obsequiar os nossos amigos que estavam nos hospedando, gramou lá em Cambridge, porque eu estava fazendo doutorado, arranjar feijão preto, carne seca, não sei o quê, fez uma feijoada. Cara, ninguém comeu, porque eles eram todos brancos, e a feijoada era comida de negros americanos. Era black food. Então, serviu-se a feijoada, e cada um provou um pouquinho, nós achando, né, porque a ingenuidade etnocêntrica, né, do viajante, o marinheiro de primeira viagem, que aquilo que você gosta, todo mundo gosta. Não é verdade. Aquilo que nutre, todo mundo tem de comer. Também não é verdade. E também tem outra coisa, nem todo mundo quer ficar gordinho, né? Aquilo que nutre muito, não é. O corpo é construído de maneira diferente, em diferentes grupos. Né? Ser obrigado. A gente come, a comida é ingerida, falei isso. A gente é obrigado a. Ser obrigado a comer define situações anormais. Né? É o prisioneiro, que obviamente é obrigado a comer a comida, que é obrigado a ler. Né? Toda prisão tem biblioteca. Só tem um problema, né? O cara lê o que o diretor da prisão põe na biblioteca. O que acontece nos países totalitários. São maravilhosos. Agora, todo mundo tem livro para ler, mas só lê aqueles autores que são permitidos. A comida da prisão, imagine um prisioneiro que pediu uma mostarda. Você guarda uma mostardazinha para comer o cachorro quente. Você come. Comida não tem nada, provavelmente, que seja mais perfeitamente próximo das tabelas ideais de nutrição do que comida de prisão. Das prisões que funcionam, né? Não estou falando não vamos pensar em prisão brasileira, não. Nas prisões que funcionam. Aquelas que a gente vê em cinema, que de noite toca aquela buzininha. Aí Morton Freed está na cela do lado. Lembra? Lembra? O cara que cava aquele buraquinho na parede, só em filme. Aquilo é cinema, hein? No Brasil não tem problema, porque criminoso do Brasil não é preso. Então você não tem que se preocupar. Se você for um criminoso de alto nível, você não tem que se preocupar com prisão. Agora, nos Estados Unidos, tem esse negócio de botar retrato de artista com martelinho, cavando durante 30 anos, só em cinema. Então, ser obrigado a comer é o castigo, né? Eu acho que todos nós aqui, não quero que ninguém levante a mão, mas todos nós fomos obrigados, em certos momentos da nossa infância, a comer. Tem que comer. Se não comer, apanha. Isso é a pior coisa do mundo, mas a gente passou por isso. Outro. O alimento divino, porque tem um alimento humano e tem um alimento que é um alimento sagrado, divino, que nós oferecemos aos deuses. Botei esse quadro, é a fundação do Brasil, né? Primeira missa do Brasil. O Brasil, no mito, o mito que a gente recebe na escola primária, que passa de geração para geração. Tem sido criticado por historiadores, mas ainda é usado. O Brasil foi descoberto. Descobrir é pegar um lençol e descobrir. O Brasil estava lá, Copacabana, Santos, o Porto de Santos, São Paulo. Aí os portugueses chegaram e descobriram o Brasil. Não construíram. A imagem que não é um país construído, ele foi descoberto. E esse quadro do Vitor Meirelles, que é de 1860, não é? É o quadro clássico. É a grande oferenda, o clímax do sacrifício católico. Né? Essa transformação que eles fizeram do judaísmo antigo, do sacrifício. Porque existe uma comida humana, como eu disse, e uma comida que a gente oferece para os deuses, ou para Deus. Outro. Essa comida que ela tem um elemento que reafirma o grupo e, ao mesmo tempo, ela transcende os desejos e os limites individuais. Ela transcende o grupo. Né? Ela pode ser oferecida para outras pessoas, ela pode, inclusive, catequizar pessoas. Ela pode fazer com que as pessoas entrem no nosso grupo através do fato de que elas gostam da nossa comida, um alimento fundamental. Poxa, gostou da comida, já é um primeiro passo para se transformar em japonês, em chinês, em brasileiro, etc. No caso do Brasil, certamente é verdade. Um outro problema que é interessante é a comida e o altruísmo, e o individualismo. Não tem nada melhor para você, se você quiser engordar, coma sempre sozinho. Aquele saquinho de batata frita, tamanho médio, entendeu? Um bom sanduíche,
e Coca-Cola ou cerveja e sozinho, porque aí você não tem o controle. É muito interessante isso. O comer em conjunto, inconscientemente, controla a quantidade que cada um come. Sobretudo, se você tiver ao tema crítico, ao problema da comensalidade. Comer da mesma comida, que os americanos abriram mão, romperam com esse paradigma do comer. Você, numa comida brasileira, numa casa brasileira, você tem um prato, o que tem hoje para comer? Tem um macarrão, então todo mundo vai comer daquela mesma comida, que é o comungar, que é a comensalidade, que foi estudada por alguns antropólogos antigos, que os modernos eu não sei o que eles estão estudando mais. E nada que é moderno eu entendo, eu só entendo de coisa antiga. Então tem um elemento que é fundamental falar num seminário sobre mesa e comida e alimento, que é a questão do sacrifício e da ética, da cidadania igualitária e dos direitos humanos. Próximo slide, por favor. Que é esse componente que a gente fala, não existe comida natural, né? Comida natural é uma contradição em termos, porque você foi numa horta. Se você tirou a alface do pé, a primeira coisa que você vai fazer é lavar, só se for um coelho, né? Um animal, comer do pé, vai ficar, pegar o leite da vaca e vai beber. Ninguém faz isso. Você vai botar o mesmo num copo. Quando você faz quando você faz esse ato de tirar o tomate, o abacate, lavar, cortar, colocar num prato, você está fazendo a transformação que o Lévi-Strauss demonstrou no famoso livro dele, O Cru e o Cozido. Você está passando do cru para o cozido, que ele mostra entre os ameríndios das Américas, é o contrato social fundamental, a metáfora do contrato social. Você passa do estado de natureza, onde os homens, como diz o mito, antigamente nós comíamos comida crua, ou a comida que era cozida pelo sol, podre, ou comia comida podre. Depois que o menino roubou o fogo da onça, nós aprendemos a comer comida cozida. Então a comida, esse assado é um sinônimo de refinamento de civilização. Uma pessoa que você passar do estado natural para o estado social. O alimento pode ser comido cru, mas a comida ela tem que ser sempre cozida. Só o fato dela vir para a mesa já é sinal de que ela foi preparada especialmente para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquela pessoa. Outro slide, por favor. Isso aí é uma gravura do sacrifício judeu, né, dos antigos israelitas, clássico, é um cordeiro sacrificado a Deus. A fumaça, evidentemente, é o elemento de ligação, está enfatizado na gravura, porque a fumaça é que liga o alto com o baixo. E os deuses estão em cima e nós estamos aqui embaixo, na terra, várias lágrimas. Né? A primeira missa também, o padre levanta, né, o cálice do vinho e o pão, que se transforma em sangue e corpo de Cristo. Aqui, evidentemente, que é uma metáfora dos teólogos cristãos. Dizem que é uma elaboração de sacrifícios antigos. Os gregos também faziam sacrifícios, os romanos faziam, os assírios faziam e os hebreus faziam. Outro, por favor. Esse aqui, eu digamos assim, a imagem paradigmática, Caim e Abel. Né? Evidentemente que o Abel é o bonzinho que está aqui de mãozinha para cima, o Abel é Caim é o outro. Um é pastor, o outro é agricultor. A preferência de Deus é pelo pastor. Por quê? Pergunta para ele. Você escolheu, né? Deus escolhe, né? Deus escolhe. Ele ama todo mundo, mas tem um povo eleito, etc. Então, o sacrifício, porque o Abel, vamos para a Bíblia, né? O Abel, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. O Abel, ele sacrificava, para você dar uma... Quando você recebe um hóspede na sua casa, você prepara, você compra a galinha, a melhor carne. O Abel sacrificava as melhores ovelhas, e o Caim não fazia isso, porque ele não era pastor, ele era agricultor. O sacrifício da agricultura, você tem oferendas de primeiros frutos, mas não são tão fortes quanto matar um animal e oferecer o animal para Deus. Né? Esse é um ponto importante. Quer dizer, o sacrifício, próximo, por favor.
oferenda de comida na Tailândia, na Coreia, e esse aqui é chinês. Até hoje se oferece comida. Alguém já foi ao Japão aqui? Coreia? Oferece, tranquilo, oferece comida, né? Para os deuses, tem um monte de deuses, etc. Interessante. Você oferece comida. Quando você oferece comida, quando você faz o sacrifício, outro slide, por favor. Você tem essa qualificação, tipos de comida, né? Comida de criança, comida de doente, comida de mulher, sobretudo mulher, resguardo, né? No interior do Brasil, no interior de São Paulo, deve ter ainda comida de trabalhador, comida de pobre, comida de estrangeiro, comida de religiosa, que tem esse ponto que eu falei, que eu quero elaborar agora, que tem a ver com sacrifício, que é a comensalidade, que é um contrato entre aqueles que estão comendo a mesma comida. O compartilhar o pão, de onde vem a palavra companheiros. Aprendi isso com Câmara Cascudo. Comer o mesmo pão, que é o sacrifício que Jesus faz, né? Pega o pão, partiu o pão, o mesmo pão é dado para todos. Esse compartilhar o pão. E quando você come com a família, você compartilha, ou a galinha. E há, evidentemente, uma relação muito grande entre o controle alimentar, o controle do desejo de comer e o grupo, porque você não pode comer a galinha inteira. Você tem que deixar um pedaço para os outros, tem que esperar todo mundo ser servido, sobretudo se for uma mesa, digamos, não é que seja uma mesa pobre, mas toda mesa tem um limite. Né? Se tem uma galinha para 6 pessoas, cada um tem que comer um pedaço. E faz um contrato, faz um acordo. Esse contrato é que a comida de massa da sociedade moderna, igualitária, rompeu. Cada um come uma comida diferente, ou cada um come a mesma comida, aparentemente, mas separadamente, que é o pessoal do hambúrguer no McDonald's. Cada um comendo seu hambúrguer, mas individualmente. Outro, por favor. A comida, mais do que o alimento, exige o outro e a dádiva. A comida como dádiva. O comer em conjunto é o comungar, de onde vem a palavra. A comensalidade é um elemento essencial da cidadania na humanidade, que é uma humanidade, como eu disse, mais inclusiva do que a cidadania cívica, que é a cidadania política. A comensalidade ela é muito mais elementar nesse sentido de ser primordial do que a cidadania cívica, liberal, política, e é a partição do pão para todos. E é saber que existe comida para todos. E se não existe comida para todos, a comida tem que ser compartilhada para todos. Que é complicado, fácil de falar, fácil de admoestar, fácil de fazer demagogia, difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Outro, por favor. E como nós vimos, o sacrifício religioso clássico, ele tem como centro essa repartição alimentar. Quando você oferece essa comida, você cria um contrato com Deus. Você obriga que Deus dê alguma coisa de volta. Porque você está dando um presente, e quando você dá um presente, você obriga o recebedor a te dar um presente de volta. Todo mundo conhece isso, né? Agora você tem que me devolver o presente. Te dei uma coisa, tem que receber. Então esse ato que constrói, segundo alguns teóricos da sociologia francesa e da sociologia mundial, teóricos que são fundamentais, como Marcel Mauss, o dar, o receber e o reciprocar, dar de volta. Cria essa teia invisível de pequenas obrigações, de pequenos favores que nós brasileiros conhecemos bem, falamos pouco, politizamos pouco, mas fazemos muito. E quem é o Deus que você oferece o sacrifício? Esse Deus que você oferece o sacrifício é a visita que você recebe. É a sociedade idealizada, vista nos seus melhores pedaços, como uma coisa ideal, na sua perfeição. Como seria a sociedade se ela fosse uma sociedade perfeita? A humanidade se ela fosse perfeita? Deus representa exatamente essa humanidade, onde o céu é um lugar onde está uma humanidade perfeita, onde não tem fome, onde não tem sofrimento, onde ninguém zomba um do outro, onde não tem os que têm muito, os que têm muito pouco. Há uma igualdade fundamental nesse céu, que é uma projeção daquilo que nós não temos nesse vale de lágrimas. E o sacrifício ajuda, porque o sacrifício
é o cordão que segura Deus eventualmente, que tenta a tentativa de ligar e obrigar esse Deus a dar alguma coisa de volta. Eu sacrifico o cordeiro e recebo de volta o quê? Eu recebo de volta uma boa colheita, rebanhos que sejam cada vez mais numerosos, etc. Porque ele sabe que aquilo que eu estou oferecendo... Eu estou parecendo um pastor, né? Eu estou parecendo um pastor, mas é verdade isso. Não é à toa que, né, as igrejas estão cheias de gente. Não é porque os caras estão falando, muita gente fala disso. Eu estou oferecendo aquilo que é o melhor que eu posso dar e o que a gente faz com os amigos. O que o governo deveria fazer conosco. E não faz, em muitas áreas, se não na maioria das áreas, não faz. Então, essas são as ligações entre essas entidades. Outro. O animal sacrificado é a comida, o sacrifício se funda nesse elemento que é muito conhecido nosso, que é a comensalidade. Outro, por favor. E eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, né? Surge o contrato. Esse contrato da dádiva, do dar, receber e ser obrigado a dar de volta. Outro. Terminei com fotografia da internet. Não fui eu que tirei, não, hein? Mas é igual, né? É igual. Só tem a diferença fundamental, é que aqui você tem uma cabeceira, mas tem uma pessoa em pé, provavelmente não tem cabeceira nessa mesa. É uma mesa... estão comendo carne, um churrasco, não tem um centro, porque nós temos um elemento interessante na nossa cozinha, que a gente sempre tem um prato principal, né? Vai comer uma feijoada, um cozido, um churrasco, tem um prato principal. E ali, a famosa ceia do Leonardo da Vinci, com Jesus e os seus apóstolos, né? O Judas está ali com um saquinho de dinheiro, né? Do lado esquerdo de quem vê. Todos os quadros da Renascença, quase todos os quadros do mundo, quem fica do lado esquerdo sempre representa alguma coisa errada. É o esquerdo, o direito, o lado direito, e a polaridade entre a mão direita e a mão esquerda, universalmente, a mão direita é a mão que é usada para gestos de paz, para cumprimentar, como nós fazemos, para acariciar, etc. E a mão esquerda é usada para gestos opostos. Isso é uma coisa também de um sociólogo francês chamado Robert Hertz, que foi aluno do Émile Durkheim, na mesma escola do Marcel Mauss. Escreveu um artigo clássico sobre a polaridade do corpo, né? Essa oposição entre a direita e a esquerda, entre a mão direita e a mão esquerda. E sempre a mão direita é a mão que representa a pessoa. A gente assina com a mão direita, só pode assinar, não pode assinar com as duas mãos, mas poderia, né? Podia assinar com a mão esquerda a primeira letra, com a mão direita a primeira, mas a gente não faz isso, a gente escolhe uma das mãos e sempre a mão direita é a mão escolhida. E considerações finais. A comida é básica na construção da vida social, é um elemento básico, se não o mais básico na nossa entrada no mundo. A gente entra através do leite materno, do seio da mãe, né? Tem muita gente que não entra assim, mas é uma pena, né? A maioria entra assim, quer dizer, o primeiro contato com a realidade é esse contato com outro corpo, é um corpo da mãe, até inventarem as máquinas que vão nos amamentar no futuro. É uma dimensão fundamental na construção das identidades sociais, porque é ingerida, não é só uma coisa que você usa, mas é uma coisa que entra na sua própria constituição, né? Outro. Comer é colocar o mundo dentro do nosso corpo, nosso mundo fica dentro do nosso corpo. O que a gente come, se você fizer o repertório da comida, ele define provavelmente o mundo que nós vivemos. A forma ideal do corpo tem um elo direto com aquilo que se come, do mesmo modo que o amor e a solidariedade se relacionam diretamente com o ato de comer, pelo menos no caso do Brasil, né? É uma vergonha, por tudo isso, é uma vergonha a gente viver numa sociedade, ou em sociedades, onde tem pessoas que não são pessoas justamente porque elas não comem. É uma vergonha ter isso. Todo mundo não tem. Estou falando de uma trivialidade trágica, mas é trivial e é trágico. O outro? Obrigado.
Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se quiser, só levanta a mão. Também a gente deixou, né, nos bloquinhos alguns papeizinhos que pode ser colocado e-mail, nome. Se alguém quiser depois entrar em contato, aí a gente passa para o professor e ele pode estar tirando as dúvidas, tá? Bom, agradeço, então, pela palestra. Foi muito, acho que agregou bastante informações, conhecimento. É importante falar um pouquinho sobre essa questão do alimento e a ligação dele com a cultura e com a nossa identidade, que isso é fundamental para que a gente possa resgatar o valor dessa identidade, valorizar e, dessa forma, preservar. Agora, convido a todos para um coffee break, tá? É um intervalo que a gente vai dar de meia hora e depois voltamos com a segunda palestra com a Cristiane Costa. Tá bom? Obrigada. Posso pôr já o arquivo salvar ali? Professor, obrigada, viu? Foi ótimo.